Oi! Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, Penha, Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio do ar, todo autoritário, manda o trem calar. Psss. Há hora de somar e hora de dividir. Há tempo de esperar e tempo de decidir. Tempos de resistir, tempos de explodir, tempos de criar asas, romper as cascas, porque é tempo de partir. Partir partido, parir futuros, partilhar amanheceres há tanto tempo esquecidos. Lá no passado, tínhamos um futuro. Lá no futuro, tem um presente pronto para nascer, só esperando você se decidir, porque são tempos de decidir, de sediar, de suadir. Tempos de dizer que não são tempos de esperar. Tempos de dizer não mais em nosso nome. Se não pode se vestir com nossos sonhos, não fale nosso nome. Não mais construir casas para que os ricos morem. Não mais fazer o pão que o explorador come. Não mais em nosso nome. Não mais nosso suor, o teu descanso. Não mais nosso sangue, tua vida. Não mais nossa miséria, tua riqueza. Tempos de dizer que não são tempos de calar diante da injustiça e da mentira. É tempo de lutar. É tempo de festa, tempo de cantar as velhas canções e as que ainda vamos inventar. Tempos de criar, tempos de escolher, tempos de plantar os tempos que iremos colher. É tempo de dar nome aos bois, de levantar a cabeça acima da boiada, porque é tempo de tudo ou nada. É tempo de rebeldia, são tempos de rebelião, é tempo de dissidência, já é tempo dos corações pularem fora do peito, em passeata, em multidão, porque é tempo de dissidência, é tempo de revolução. Juventude camponesa, qual é sua missão? Semear soberania e fazer revolução. Boa noite, juventude camponesa do MPA. É com muito prazer que a gente está aqui hoje, nessa noite, apresentando para vocês essa live Nova Geração Camponesa e a Soberania Alimentar. Boa noite, Eulália. Boa noite, Matheus. É com muita alegria que estamos aqui da Bahia também, fazendo parte desse momento maravilhoso, do qual estamos nos preparando há alguns dias para realizar a Jornada Nacional de Soberania Alimentar. Muito bem, então iniciar nos apresentando. Eu vou apresentar a companheira Eulália, uma grande amiga, irmã de luta, que essa história toda, né, de luta, de resistência contra o golpe, né, na construção de um Brasil soberano contra a opressão, contra o autoritarismo, contra o fascismo, a honra de ter companheiras e companheiros assim como a Eulália. Ela é da juventude, né, do coletivo estadual da juventude da Bahia, está aqui hoje nos ajudando também no coletivo nacional, construindo, né, junto esse processo tão bonito e que desperta na gente tanto interesse e alegria em construir esse Brasil novo. E também quero apresentar esse camarada maravilhoso que tem trilhado nas trincheiras da luta contra o machismo, racismo, patriarcado, no MPA e também na luta, né, da via campesina como um todo e da luta de classes de modo em geral, né, que é Matheus, que vem lá do Rio Grande do Sul, com tarefa na coordenação nacional do coletivo de juventude. Então, bem-vindo, camarada, é bom, muito bom tê-lo nessa conjuntura, fazendo a luta ao nosso lado.
Muito bem. Nós também temos alguns convidados e convidadas muito especiais, né, Eulália? Quer começar chamando a primeira convidada? Sim, é ela, a maravilhosa Eduarda, carinhosamente chamada de Duda, da PJR, que é a Pastoral da Juventude Rural, que vai estar conosco hoje. Ela é gente importante da articulação continental, porque ela é poderosa assim, e da Via Campesina, e vai estar aqui conosco, dando uma saudação, se somando nessa trincheira de luta e se apresentando para toda essa juventude linda que está nos prestigiando agora, nesse momento. Boa noite, Duda, tudo bem? Boa noite, gente. É um prazer, viu, estar aqui nessa noite com vocês e poder participar dessa roda de debates que vai ser tão importante. Seja bem-vinda, Duda. Nós também temos aqui entre nós o grande camarada Carlinhos, do Levante Popular da Juventude, está hoje na direção nacional desse movimento que é tão lindo e que nos enche de alegria sempre que a gente pode compartilhar tanto as alegrias como também as lutas do Rio Grande do Sul também, mas do Rio Grande do Sul para o mundo, né, Carlinhos? Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite às companheiras que estão aí presentes. Boa noite a todos e todas que estão em casas assistindo. É um prazer estar aí junto nesse bate-papo e seguimos na luta. Muito bem, seja bem-vindo. Vamos trazer... Desculpa o atropelo. Vamos trazer de presente também a nossa camarada, uma potência aí do Sudeste, vem lá das terras do Espírito Santo, as terras abençoadas no nome, que é Kátia Soprani, hoje com a tarefa poderosa do abastecimento popular, lá no Raiz do Brasil, no Rio de Janeiro. Chega aí, Kátia. Boa noite, Eulália. Boa noite, companheiros, companheiras. É um prazer estar somando aqui nessa noite, com essa juventude linda do MPA, essa juventude camponesa, nova geração camponesa que está aí para fazer mudança nesse Brasil, nesse mundo. Muito bem, seja bem-vinda, Kátia. E nós também temos aqui uma grande companheira que tem sido, assim, crucial para a gente entender esse momento que o Brasil está passando a partir, né, do ponto de vista da juventude camponesa. Eu conheci ela por meio da Vila Agricultura e Justiça da Articulação Brasileira de Economia de Francisco e Clara, a companheira Luísa Dulce. É Dulce ou Dulce, Luísa? É Dulce mesmo. Ah, Dulce, muito bem. E ela tem um currículo extenso também. É conselheira da Fundação Perseu Abramo, colunista do Teoria e Debate, economista e doutoranda em Ciências Sociais e também faz parte do coletivo agrário do PT. Nós não estamos pouca coisa. Boa noite, Luísa. Boa noite, Matheus. Boa noite, Eulália. Boa noite, companheirada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Então, agora... Seja bem-vinda. Opa! Gente, fiquem bem à vontade aí, todo mundo viu nessa sala. Deixa o seu comentário, curta, compartilha, manda para os amigos, para as amigas, né? Coloca a família toda para assistir, é muito importante. Nós estamos vivendo, né, durante toda essa semana, a Jornada Nacional de Lutas, né, contra a fome por soberania alimentar. E aí a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre, né, a nova geração camponesa, o papel que a juventude camponesa tem nesse momento, para a construção da soberania alimentar. E aí a ideia agora, então, é a gente começar pelo companheiro Carlinhos, do Levante Popular da Juventude, que traz, né, uma leitura urbana da juventude que mora na cidade, tanto nas grandes cidades, como também nos centros urbanos, né, do interior, e trazer um pouco também dos desafios, né, para a gente compartilhar nesse momento também, para ver que a realidade da juventude camponesa e a realidade da juventude que está nos centros urbanos não é muito diferente, né? A gente tem algo em comum, que são, né, as mazelas causadas por esse modelo econômico que está vigente hoje no planeta. Então, Carlinhos, começamos contigo. Muito obrigado, mais uma vez, boa noite a Eulália, Matheus, a Duda, a Kátia e a todos os companheiros e companheiras que estão chegando. Quero primeiro começar agradecendo, né, o convite do MPA
e dizer que para nós do Levante é muito importante estar presente nesse diálogo, nesse bate-papo. O MPA, que é um dos movimentos que na história do Levante tem um papel fundamental, né, no estímulo e na construção desse movimento desde o seu início, né? Então, é sempre bom a gente estar voltando às nossas raízes aí e estar ajudando e contribuindo nesse bate-papo sobre os desafios da juventude urbana. Primeiro, gente, eu gostaria de, antes de começar a falar, de fato, dos problemas da juventude, eu queria que a gente pudesse partir do mesmo entendimento, né? Que a gente partisse junto de um mesmo entendimento, e esse entendimento é do que é juventude, né? Qual que é a ideia que envolve ser jovem, né? O que é ser jovem? Quando a gente pensa em juventude, vem várias coisas na nossa cabeça, né? E algumas dessas ideias que vêm na nossa cabeça relacionadas à juventude são ideias que foram historicamente construídas para que a gente pense, né? Mas vamos, então, tratar um pouco sobre essa ideia de juventude para que a gente consiga, então, situar o jovem urbano, né, e também ouvir os companheiros e companheiras para que a gente ouça um pouco, né, sobre a juventude camponesa. Mas esse termo, a ideia, o conceito de juventude, ele é um conceito que ele surge recentemente, né? Ele é um conceito que ele surge no início do século passado, né? No início dos anos 1990. Esse é um conceito, ser jovem, ele é um conceito que ele foi desenvolvido, né, com o desenvolvimento do sistema capitalista, com a ideia de que essa fase da vida, onde você já não é mais criança e você também não é uma pessoa madura, um adulto, né, que se encaixou a ideia de juventude, né? Então você não é mais criança, você não é adulto, você é o quê? Você é jovem. E ser jovem, na prática, significa o quê? Bom, ser jovem significa muitas coisas, mas para o capitalismo se pensa em uma coisa só. E qual que é essa coisa? É preparar o indivíduo, esse sujeito que nasce, preparar esse sujeito para colocar ele no mercado de trabalho. Né? Se constrói a ideia de que o ser humano ele precisa de um tempo, de um período para se preparar para ingressar no mercado de trabalho, como uma força de trabalho com uma capacidade técnica maior, com uma preparação maior, né, para dar conta do mercado de trabalho. Daí se ganha um pouco dessa ideia de que a juventude, ser jovem, é um momento em que o sujeito está se formando, né, formando os seus valores, formando seus princípios e se formando tecnicamente para o mercado de trabalho. Porém, esse conceito juventude, ele não é explícito assim para nós, né? Nós temos isso de uma forma muito subjetiva. A gente sabe que, né, os jovens devem estar na escola, né? A gente sabe que os jovens eles devem estar estudando, os jovens eles devem estar se formando tecnicamente, né? E essa ideia ela foi sendo trazida para nós de diversas formas, né? Seja através dos filmes, das músicas, seja através, às vezes, da nossa própria luta, né? Nós mesmos lutamos para que a juventude tenha esse direito de se formar. Mas ser jovem, por um bom tempo, era caracterizado como um momento onde o sujeito ele é muito rebelde, né? Os jovens eles eram caracterizados como rebeldes, como aventureiros, como imaturos, como delinquentes, né? Nas muitas vezes, né? Quando a gente vê, às vezes até num filme aí, o jeito que pode ter certeza. Reparem, sempre vai ter um jovem rebelde que usa fone de ouvido, roupa preta e tal, que é aquele jovem que não ouve os pais e que não quer nada com nada, enfim, né, aquele jovem inconsequente. Ou às vezes é um jovem aventureiro, sonhador, enfim. Essa noção de juventude que é nos passada, ela é uma noção que vem sendo construída e aperfeiçoada ao longo dos anos. Mas não podemos perder de vista de que ser jovem na nossa sociedade, né, para o sistema capitalista, né, a gente precisar desse tempo para a nossa formação técnica e a nossa formação pessoal para que a gente ingresse no mercado de trabalho. A partir desse entendimento, a gente já vai começar a encontrar alguns problemas, né, até a gente chegar no nosso debate com relação à fome e os problemas da juventude urbana. Como, por exemplo,
Esse termo, né, essa concepção de juventude, ela tem uma relação muito íntima com a desigualdade social. E que relação é essa que ela tem? Eu vou desenhar agora para nós. A relação é o seguinte: os jovens da classe trabalhadora, eles demoraram anos para conquistar o direito ao estudo, né, o direito a se preparar para o mercado de trabalho, o direito ao lazer, o direito à cultura. Os jovens da classe trabalhadora, desde muito tempo, eles sempre foram atropelados pelas condições sociais, pela desigualdade social, pela fome, pela desestruturação familiar, entre outros problemas, né? Então, bem diferente, né, dos jovens das classes médias, né, das classes mais abastadas, né, a quem esse direito de se formar, de se capacitar, né, um direito à formação acadêmica, o direito ao lazer, o direito à segurança, chegou antes, né? Então, a gente já começa a ver aí um elemento, né, de divisão de classes, assim, né, que cerca também a nossa juventude. Enquanto a juventude da classe trabalhadora, desde cedo, é atropelada pela vida adulta, né, a juventude das classes mais abastadas, ela sempre pôde gozar desse direito, né, esse direito, para ela, já é garantido desde cedo. No Brasil, a gente pode dizer que a juventude da classe trabalhadora, né, ela minimamente conseguiu experimentar o que é esse momento da juventude ao qual o sistema capitalista gostaria que fosse, que é esse momento, né, da nossa formação, né, do nosso amadurecimento. Em que período o Brasil pôde ofertar isso para a sua juventude? No período e nos governos progressistas, né, que se construíram aqui no Brasil. Foi um período onde a nossa juventude ela começou a experimentar, começou a ter garantido o seu direito ao estudo, ao direito ao lazer, né? A gente viu aí nesses últimos anos, né, de governo progressista, nesses 13 anos que foram de governo progressista no Brasil, a nossa juventude ela pôde sim ter o direito ao ensino superior efetivado, né? Pôde ter o direito ao ensino básico efetivado, através de políticas públicas, né, que garantiam a permanência e o estímulo da permanência da nossa juventude nas escolas. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para que a gente consiga entender de que esse conceito de juventude, ele traz vários elementos que é fundamental para que a gente consiga pensar hoje a atuação das nossas organizações e pensar onde está inserida a juventude urbana, né? A juventude que mora e vive nas periferias, nos centros urbanos, né? E que hoje acaba convivendo dia a dia com essas mazelas e essas desigualdades. Então, a nossa juventude ela pôde experimentar, né? Saborear um pouco do que era esses direitos sociais a partir desses anos de governos progressistas. Porém, gente, esses direitos, eles não estão durando por muito tempo, né? Após o processo de impeachment da presidenta Dilma e o golpe que foi conduzido no Brasil, né? No qual não só retirou uma presidenta legitimamente eleita e prendeu o principal candidato à presidência da República em 2018, mas esse golpe ele vem também para retirar direitos, né, que foram conquistados à base de muita luta, né? Não vamos esquecer que as cotas, né, raciais e sociais no Brasil, elas existem há pouco menos de uma década, né? De uma forma mais ampla, né? Uma forma como uma política pública sendo construída no território nacional. Esse golpe, ele trouxe também para a vida e para o cotidiano dos brasileiros e brasileiras um problema que é muito antigo e que é intimamente conhecido da juventude da periferia, que é o problema da fome, né? É o problema da precarização do trabalho, né? Porque esse golpe
ele retirou condições de trabalho, emprego, que a nossa juventude estava começando a experimentar e jogou uma boa parcela da nossa juventude no trabalho precarizado, no trabalho terceirizado, né? Por que isso tudo acontece no Brasil e o que a nossa juventude tem feito com relação a isso? É o que a gente vai dar uma discutida logo mais. Mas antes, eu queria trazer mais um elemento para a gente ir pensando a juventude no Brasil, que é entender que essa nossa juventude, hoje no Brasil, ela tem uma grande capacidade de ser um motor de transformação, um motor de condução de transformações sociais, e por isso a juventude no Brasil hoje é uma juventude que está em disputa, né? A juventude no mundo inteiro ela tem sido disputada, né, por essa, não só por nós, movimentos sociais, mas também por setores conservadores, que também têm suas ideias e seus planos de sociedade, né? E que acaba sendo essa ala aí que conduziu o golpe político no Brasil. Essa ala que conduziu o golpe político no Brasil e que quer disputar a nossa juventude, em uma certa medida conseguiu ganhar a nossa juventude. E daí já vamos falar um pouco dos limites que tem ser jovem hoje no Brasil, né? A nossa juventude ela foi disputada, gente, nos últimos anos, e tem sido disputada cada vez mais por essa ala neofascista aí, né, representada pela família presidencial, e também por uma ala mais de direita, né? Nos últimos anos a gente tem visto aí que a juventude ela tem sido protagonistas de processos de luta e de reivindicação, de mobilização social no Brasil. Vamos lembrar ali em 2013, né, a juventude era a grande maioria da massa de pessoas que ia para as ruas em várias cidades do Brasil. Pós esse período, em 2014, 2015, né, começa o processo de tentativa de impeachment da presidenta Dilma. A juventude, mais uma vez, assume o protagonismo de luta junto com os centrais sindicais, os coletivos progressistas, movimentos sociais, e saem às ruas, né, como uma força e uma capacidade de mobilização e organização social. 2016, os jovens ocupam as escolas públicas no Brasil, jovens secundaristas, né? Então, mais uma vez, a juventude demonstra sua capacidade de mobilização e de luta política. 2018, a nossa juventude também contribuiu para eleger o governo Bolsonaro. A juventude, gente, ajudou a disseminar as fake news, né, através das redes sociais. Mas não podemos dizer que essa juventude que contribuiu aí no processo de disseminação de fake news, que contribuiu também para a disseminação desse pensamento neofascista, que essa juventude é uma juventude minimamente ideológica, né, que está convencido ideologicamente. Óbvio que tem aqueles que são mais, que defendem esse pensamento de uma forma mais séria e mais contundente. Porém, muitos foram pelo embalo, né? Muitos foram porque o amigo estava fazendo, não sei o quê, eu achava legal, enfim. Isso demonstra para a gente que a nossa juventude ela está sendo hoje cada vez mais disputada. Mas por que ela é disputada mesmo? Porque a nossa juventude ela já demonstrou, né, ser jovem, ter uma capacidade de reivindicação, uma capacidade de mobilização, uma capacidade de entrega em processos que podem sim transformar os marcos das nossas sociedades, né? A juventude foi protagonista no processo de revolução, na Revolução Sandinista, né? Os jovens na América Latina como um todo são protagonistas de vários processos de transformações sociais. Isso a história já nos mostrou. Por isso, hoje no Brasil, a nossa juventude tem sido a que está sendo mais atacada, né? Com o processo do golpe, o aumento do desemprego tem afetado muito mais a nossa juventude.
aquele gostinho de direito social que a juventude vinha sentindo, a gente não está sentindo mais. A fome está voltando, o trabalho precarizado está voltando, né? E dessa forma, o conservadorismo vai disputar a consciência da juventude para que a nossa juventude não consiga enxergar de fato quem são os verdadeiros culpados de toda essa miséria que os nossos jovens nas periferias estão sendo submetidos. Gente, me deram aqui mais 2 minutos, eu vou dar uma aceleradinha então aqui. Isso coloca para nós, sabendo que a nossa juventude está em disputa, sabendo que a nossa juventude tem hoje enfrentado maus bocados no Brasil, né? A nossa juventude hoje no Brasil é a que mais morre, né? Hoje, 70% dos homicídios que têm acontecido no Brasil, né, os jovens negros representam 70% das vítimas de homicídio hoje no Brasil. Então, isso nos coloca que, para além da nossa juventude estar sendo super explorada, a nossa juventude também está sendo morta e também está sendo disputada ideologicamente. Isso nos coloca qual o problema? Primeiro, pensar de que forma a gente vai organizar esses jovens, né? De que forma a gente vai fazer com que a nossa juventude ela consiga se dar conta de quais são os problemas reais que impedem os nossos jovens de sonhar com uma vida decente, de sonhar com uma vida de qualidade, de sonhar com acesso ao lazer, de sonhar com acesso à segurança, né? A nossa juventude, ela merece e ela deve ter esse direito garantido. Porém, hoje a nossa realidade, a realidade a qual a gente está submetido, é uma realidade muito dura, né? Então, o primeiro desafio que a gente tem é organizar a nossa juventude. Assim que a gente tiver com a nossa juventude organizada, né, a gente tem que colocar a nossa juventude a enxergar hoje o nosso principal inimigo, que é o governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro hoje representa o que é esse pensamento conservador, neofascista, né, esse pensamento que quer encarcerar a nossa juventude, quer ver a nossa juventude submissa, desempregada. Eu queria, antes de encerrar daí, Matheus, só deixar um pouco de que a principal tarefa da juventude do campo e da cidade, para que a gente consiga, de fato, combater a fome, combater a desigualdade social, é a organização da nossa juventude. Os nossos jovens organizados, a gente vai conseguir conduzir as nossas fileiras para combater o neofascismo e trazer de novo essa maré de oportunidades, né, que a nossa juventude estava tendo acesso. No mais, agradecer a todos e todas. Gostaria já de me despedir aqui, porque eu não vou conseguir ficar até o final, e gostaria de pedir desculpa para as companheiras que ficaram me escutando até agora, me desculpar por não poder estar escutando elas também. No mais, um abraço, juventude, e seguimos firmes na luta. Agradecida, Carlinhos, agradecida a você e a todo o Levante por se somar conosco nesse momento de luta, de jornada. E depois dessa fala maravilhosa, fica aí a pergunta, né? Juventude para quem nessa sociedade? Né? E, claro, não só as perguntas, também o desafio de construir uma outra sociedade onde não negue à classe trabalhadora o direito a ser juventude, né? Não nos negue enquanto juventude. Fica aí esse desafio para nós, enquanto juventude da classe trabalhadora do campo e da cidade. Então, obrigada, Carlinhos, e obrigado, Levante, por estar aqui conosco. E aí vamos passar agora para a maravilhosa Eduarda, da PJR, para também nos saudar com mais uma fala que com certeza vai ser rica para toda essa juventude e para todo esse campesinato e povo urbano que está nos ouvindo agora. Então, gente, antes de passar para a Duda, só mais uma coisinha. Lembra aí de curtir, compartilhar, chamar mais gente para ouvir essa plenária da juventude. É com você, Eduarda. Jovens, calmos, rebeldes, insatisfeitos, inocentes, aventureiros, políticos que fazem algazarra, carentes, doentes, inteligentes, desmentes, que mentem mãos e põem
os pés no chão. Jovens que buscam, jovens que lutam, jovens que partem, com sede de justiça, em berço a preço, no novo dia. Jovens, determinação, jovens, ação. E você, jovem? E então, eu inicio minha fala com essa poesia de Genivaldo Pereira dos Santos para buscar um pouco do que somos nós, jovens, juventude camponesa, hoje, né? Nós somos essa juventude que vive em um mundo, em um tempo, né, onde nossa identidade é negada, né, e de que mesmo antes, né, quando o Brasil estava nessa tomada de direitos, né, nesses países, nesses governos progressistas, onde a juventude do campo conseguia conquistar espaços e direitos, ainda era, e hoje, mais ainda, né, com esse desgoverno que a gente passa hoje no Brasil, que é o governo Bolsonaro, essa falta de identidade e essa importância de nós estarmos resistindo e de nós estarmos buscando e alimentando a nossa mística enquanto jovens camponesas e camponeses, né? E ser jovem no Brasil não é fácil, porque para nós o campo ainda é posto como algo ruim, ainda é posto como algo atrasado, e que para sermos alguém que se encaixe nessa sociedade patriarcal, nessa sociedade capitalista, temos que negar essas raízes ou ir em favor desse agronegócio, em favor desse campo que mata e envenena a nossa comida todos os dias, né? Eu vou fundar minha fala em 2 pontos. O primeiro é da importância das campanhas permanentes da Via Campesina e como a juventude está inserida nelas, não só aqui no Brasil, mas a nível continental, trazendo um pouco de como foi construída essas campanhas e da importância da juventude estar se inserindo, estar mostrando sua cara, estar mostrando sua força, principalmente nesses tempos de pandemia, né, onde nós, por sermos mais jovens e por termos mais saúde, é nosso dever, mesmo tomando todos os cuidados, de estarmos à frente nessa luta, né, que mesmo em casa, mesmo ainda de quarentena, estamos resistindo, estamos a todo tempo pautando uma soberania alimentar para o Brasil, pautando um campo, né, de saúde, um campo de qualidade, um campo com reforma agrária. Então, compas, vou trazer para vocês 4 campanhas da Via Internacional. A Via Campesina, para quem não sabe, é uma organização mundial onde junta todos os movimentos campesinos, e no Brasil existem vários movimentos que acompanham tanto a Pastoral da Juventude Rural, a qual faço parte, como o MPA, o MST, e vários outros movimentos para construir essa pauta unitária, né? Que é a defesa do campo, que é a defesa da vida, que é a defesa dos nossos bens naturais, né? A Via Campesina tem uma campanha de 2011, que é uma campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. E essa campanha, ela tomou uma magnitude muito grande, e ela vai além da Via Campesina hoje, mas de vários movimentos do campo unitário, várias organizações que trabalham e pautam a importância de irmos contra os agrotóxicos e lutarmos pela vida, né? Sabendo que a comida que chega hoje no nosso prato é uma comida que nos adoece, é uma comida que nos tira e ceifa muitas vidas, né? E o Brasil, por ser um dos países que mais usa agrotóxico no mundo, é muito mais urgente e necessário estar
pautando essa campanha que está tomando um destaque muito, muito grande mesmo, e muito importante, e a juventude tem se inserido nela e tem pautado o nosso inimigo, né, que é o agronegócio, que é as empresas do ramo que produzem esses venenos, né, e o governo Bolsonaro vem aí com mais liberações de venenos, né, e isso vai matando a terra, né, matando a mãe terra, matando as nossas crianças, os nossos campos, né, e da importância de nós estarmos pautando e dando destaque a essa campanha. Também, em conjunto, tem a campanha do Basta de Violência contra as Mulheres, que vem muito em conjunto para estarmos pensando como são essas relações de gênero, como são essas relações de violência no campo, né, que infelizmente ainda é uma coisa bastante naturalizada e culturalmente bastante silenciada, né, e essa campanha, ela vem para mostrar, desde 2008, que existe sim o feminismo no campo, é um feminismo camponês popular, onde a juventude também está inserida e pauta isso a partir das nossas vivências, a partir da nossa realidade, sabendo o tempo de cada um, de cada uma, né? Porque são barreiras que estamos derrubando, mas infelizmente o patriarcado como um todo é algo enraizado, né? E é algo muito delicado no contexto de cultura, né? Para a jovem, para a mulher do campo, principalmente, né? Mas a Via Campesina, como um todo, tem pautado e colocado essa campanha como principal, porque sem feminismo, né, a gente não constrói a revolução, a gente não constrói o socialismo e não constrói a soberania alimentar, né? Porque as mulheres são as maiores produtoras também no campo de alimentos saudáveis, né? E pautam essa agroecologia, esse alimento que alimenta não só o corpo, mas também a alma, né? E também, a nível internacional, a Via Campesina tem uma campanha desde 2002, de junho, que foi muito contra a FAO, né? Que é a, a Organização das Nações Unidas da Agricultura e a Alimentação, que pauta essa questão alimentar, né, a nível mundial, ela foi totalmente contra e foi um grande impacto nesse debate sobre a semente, que o tema das sementes crioulas, né, as sementes naturais que hoje estão sendo destruídas pelas sementes transgênicas, né, pelas sementes que não renovam-se e que só nascem uma vez e que não se dão muito bem com o solo, né? A Via Campesina traz essa é um patrimônio do povo a serviço da humanidade, né? Que tem como ponto principal preservar e viabilizar a produção dessas sementes. E isso no Brasil vem nos movimentos sociais do campo com bastante fervor e bastante mística, né? A construção dos bancos de sementes crioulas, né? Que tem no MPA, que tem no MMC, que tem no MST, que trazem isso, né? Essa identidade, né, que vem desde muito antes dos nossos avós, de guardar as sementes para e nas próximas colheitas, né, e a juventude hoje do campo, ela está resgatando isso, está se somando nos campos de semente e está trazendo para futuramente fortalecer e pautar ainda mais esse futuro tão importante que é para a agricultura camponesa, que é para a agricultura familiar, as sementes que são nossas, crioulas. E também, essa campanha que eu vou falar agora, é uma campanha que está se iniciando agora, uma reconstrução para lançarmos de forma mais incidente e mais permanente no meio da articulação de jovens continental,
da Via Campesina, que é a campanha contra a violência da juventude do campo e da cidade, né? Porque hoje, como o companheiro do Levante, o Carlinhos, trouxe antes, dessa questão de que a juventude está morrendo, né? A juventude está sendo violentada, a juventude está sofrendo de forma bastante triste, né? Essa violência policial, essa violência paramilitar, né, que não só no Brasil, mas como em outros países, como Colômbia, como após o golpe na Bolívia, a juventude tem se mostrado contra os governos golpistas, os governos de extrema-direita, está sendo morta, está sendo violentada, está sendo silenciada. E a gente vai reconstruir essa campanha para mostrar mais ainda a força e a articulação da nossa juventude campesina e também da cidade, né? Porque esse debate de juventude, esse debate de vida, tem que ser um debate feito do campo e da cidade, né? Porque é isso que forma a classe trabalhadora, né? Não só na cidade, mas também no campo, unidos contra esse neoliberalismo, contra esse sistema, né, que só nos destrói, que só nos mata, né. E para finalizar, eu gostaria de trazer também um pouco sobre a questão de que, mesmo na pandemia, né, como eu falei no início, nossa juventude está no campo, está trabalhando, está produzindo, está pautando agroecologia, está pautando uma alimentação saudável, de qualidade, e uma comida no prato como um ato político, né, que vai além da alimentação, mas também de que no campo, para se viver bem, precisa de saúde, de educação, de lazer, de esporte e de força, né, para sobreviver. E agora, nessa pandemia, estamos em casa, mas não estamos em silêncio e, principalmente, estamos faltando fora Bolsonaro. Muito obrigada, gente. Desculpem aí se eu passei um pouco do meu tempo, né? Desculpe também por eu estar um pouco rouca, mas é isso. Estamos firmes, lutando e resistindo, a juventude camponesa e a juventude da cidade. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos, Duda. É sempre muito bom ter você conosco, estar do teu lado nesse momento também. A gente se fortalece juntos, né? E o jovem de hoje em dia só pensa em uma coisa: sementes crioulas. E pensando nisso, nós vamos convidar aqui um companheiro lá da Bahia, o Romário, que vai deixar sua mensagem. Boa noite, companheirada. Sou Romário da Silva, do Coletivo de Juventude do MPA Bahia. Seguimos firme na jornada de luta contra a fome por soberania alimentar. Os sonhos da juventude molham a terra seca do sertão. Sonhamos com um país onde ninguém viva mal, que tenha respeito, igualdade social. Acorda a sociedade, olha o estado que temos, quais mudanças queremos. Ou queremos mudanças na educação, na saúde e reforma agrária. Esse é o povo do sertão, exigindo transformação. O capitalismo faz de tudo para a classe trabalhadora não despertar, mas não adianta que sempre iremos lutar. E essa sociedade vamos mudar. Tecnologia e globalização é muita azaração. Até quando vamos permitir tanta alienação? Somos juventude camponesa, nos sentimos muito honrados. Nosso caderno é a terra, nossa caneta a enxada. Tchê, Zumbi, Antônio Conselheiro, na luta por justiça somos todos companheiros. Tchê, Zumbi, Antônio Conselheiro, na luta por justiça somos todos companheiros. Somos juventude camponesa, nos sentimos muito honrados. Nosso caderno é a terra, nossa caneta a enxada. Sonhamos com um país onde ninguém viva mal, que tenha respeito, igualdade social. Acorda a sociedade, olha o estado que temos, quais mudanças queremos. Ou queremos mudanças na educação, na saúde e reforma agrária. Esse é o povo do sertão, exigindo transformação. O capitalismo faz de tudo para a classe trabalhadora não despertar, mas não adianta que sempre iremos lutar. E essa sociedade vamos mudar. Tecnologia
e globalização é muita azaração. Até quando vamos permitir tanta alienação? Somos juventude camponesa, nos sentimos muito honrados. Nosso caderno é a terra, nossa caneta a enxada. Tchê, Zumbi, Antônio Conselheiro, na luta por justiça somos todos companheiros. Tchê, Zumbi, Antônio Conselheiro, na luta por justiça somos todos companheiros. Tchê, Zumbi, Antônio Conselheiro, na luta por justiça somos todos companheiros. Os sonhos da juventude molham a terra seca do sertão. Muito bem, né? Quais mudanças queremos, diz o Romário na letra do seu rap. E realmente nós precisamos não só desejar a mudança, mas também organizar que a mudança chegue, né? A gente precisa iniciar um processo organizativo e organizar nossa juventude é muito importante. E para falar um pouco sobre isso também, a gente convida aqui agora para falar então a companheira Luísa, né? Ela escreveu um artigo na semana passada, muito importante, inclusive, vou botar aqui no link, nos comentários, para todo mundo ler e acompanhar, que é sobre a extinção, né, do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural que o Bolsonaro fez, né, ele extinguiu esse plano, que, na verdade, ninguém quase acessou, né, Luísa, esse plano, e mesmo assim, né, o Carlinhos já tinha trazido aqui que a juventude, né, faz pouco tempo que virou esse sujeito de direitos, né, a juventude camponesa, então, foi quase no fim do segundo tempo, e aí a gente acabou, né, com o golpe logo em seguida, para ver como que as coisas, né, nesse Brasil, que é um país continental, demoram as coisas para acontecer, e aí, para trazer um pouco também sobre as tarefas da juventude camponesa, Luísa, te convido a tomar a fala. Obrigada, Matheus e Eulália. É um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar também a Duda, a Cátia, o Carlinhos, que já se foi, e o Romário, que nos brindou aí com essa rima muito bonita. E, bom, queria novamente agradecer muito o convite de estar aqui. O MPA, o Levante e a PJR são organizações que eu tenho muito respeito, então é um prazer mesmo enorme estar aqui com vocês. E como o Matheus falou, né, acho que um dos motivos de eu estar aqui hoje diz respeito a esse texto que foi publicado na semana passada sobre a extinção do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Como também o Matheus já disse, né, esse plano ele foi lançado em 2016 pela presidenta Dilma, poucos dias antes, né, dela sair do governo federal. Mas ele foi construído, né, durante muitos anos, eu diria até décadas, né, pelo acúmulo da juventude camponesa, da juventude do campo, das florestas e das águas, em diversos, né, eventos, promovidos pelas organizações, promovidos pelo governo federal, por exemplo, as 3 conferências nacionais de juventude. Então, esse plano foi o resultado de muita luta das juventudes, né, de todo esse acúmulo dessas juventudes. E ele realmente não veio a ser implementado, né? Desde a gente já sabia, na verdade, quando a gente lançou o plano, ali em maio de 2016, foi muito mais no sentido de ser uma carta política das juventudes, né? Naquele momento de golpe, mas entendendo que era importante. E ele foi assinado, então, como um decreto presidencial pela presidenta Dilma, mas ficou escanteado, né? Não tínhamos também a expectativa de que ele viria a ser implementado pelo governo golpista do Temer. Mas foi um plano que afirmou a questão da agroecologia, e isso foi muito importante. Foi um plano que trouxe, né, a pluralidade de projetos de vida possíveis no meio rural. Acho que isso também é muito importante quando a gente fala de juventude. E esse plano ele virou um projeto de lei, né, que é uma questão muito importante de nós agora vermos como que a gente vai dar visibilidade para esse projeto de lei, né, que é o projeto 9.236 de 2017, que foi de autoria do deputado Patrus Ananias, com mais outros 6 parlamentares do Partido dos Trabalhadores, e esse projeto está na Câmara, né, é uma possibilidade da gente se organizar também, de pressionar a aprovação desse projeto. Ele virou um plano estadual, Minas Gerais é um dos estados, então, que encampou essa luta, né, do plano de juventude e sucessão rural e fez um plano estadual. E eu queria convidar, né, todo mundo que não conhece o plano a dar uma olhada no documento. Ele traz vários elementos aqui que a Duda já tocou, então ele é organizado em 5 eixos, tem a questão da terra, do trabalho e renda, da educação do campo, da cultura, da diversidade dos direitos, enfim.
É um documento muito importante que foi produzido por nós, né, das juventudes e, sobretudo, das juventudes rurais. Mas eu queria, assim, né, a gente está discutindo aqui, depois dessas falas tão importantes, pensar, né, esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Que de lá para cá, ou seja, de 2016 para cá, desde o lançamento do plano, o que a gente viu foi uma relativa desestruturação, né, da agenda das juventudes rurais e das juventudes brasileiras de modo geral. E eu acho que isso tem a ver com os muitos desmontes e violências, né, que a sociedade brasileira e as juventudes vêm vivendo de forma especial. E aí a gente está falando de violência física também, né, violência física do Estado, violência física estimulada pelo Estado, o genocídio da juventude negra, o aumento dos conflitos no campo, que a CPT vem registrando aí, conflitos por terra, e aí tudo que tem na terra, né, água, biodiversidade, minérios, enfim, tudo isso a gente vê esse aumento desses conflitos no campo. E eu acho que também essa desestruturação relativa da agenda das juventudes tem a ver com uma coisa que o Carlinhos trouxe para a gente, que é o fato da própria agenda da juventude ser uma agenda recente. Né? A gente está falando dos anos 80 para cá, no Brasil, a institucionalização das políticas públicas de juventude, a criação do Conselho Nacional de Juventude, são de 2005, né? Tudo muito recente. Mas uma coisa que eu acho muito importante da gente frisar e da gente falar para a gente mesmo o tempo inteiro é que com todos esses desmontes, com todas essas violências, a gente não está voltando para o que a gente era antes, né? As nossas vidas mudaram, os nossos territórios mudaram, o mundo e o Brasil mudaram, né? E, em parte, por conta das políticas públicas que foram implementadas, por conta do trabalho de formação que as organizações sociais constantemente fazem, né, com seus militantes. E uma coisa que o Carlinhos falou, que eu acho que é muito importante, é essa questão da noção de direitos. Né? A nossa geração, essa noção de direitos é um patrimônio que ficou para a nossa geração enquanto juventude. E aí a gente está falando, né, talvez o exemplo mais emblemático seja o Estatuto da Juventude, mas são muitas políticas que fizeram a gente ter na gente essa percepção de que nós somos sujeitos de direitos, de que nós temos direitos, né, essa noção de cidadania, isso é muito importante. E no caso da juventude rural, uma percepção nesse conceito de sucessão, né, o que é a sucessão rural, por que ela é um direito de todos, por que ela é uma necessidade para o Brasil e para o mundo, enfim. A gente traz aí a noção da continuidade e da descontinuidade, né? O papel que a juventude tem de dar continuidade à forma de viver no campo, à forma de produzir, né, as culturas, tradições, etc., mas também de descontinuidade, de transformar o espaço rural, de trazer novas técnicas, de trazer outras culturas, né, de trazer outras percepções, outros projetos e trajetórias de vida, que eu acho que tudo isso é muito importante. Até, inclusive, no outro dia eu estava numa reunião em que estava falando do plano de sucessão rural, e aí o Frei Sérgio falou, mas a juventude não quer dar sucessão a esse modelo que está aí, a gente quer transformar, e eu acho que ele fez uma provocação que é muito verdadeira, né? E a gente, com tudo isso que eu falei dos direitos, etc., mas pensar também, né, que a juventude rural continua tendo que deixar o campo. O último censo agropecuário tem dados muito interessantes sobre a questão rural no Brasil, aumento da concentração da terra, muitas outras questões, aumento do uso de agrotóxicos e tal, e ele mostra como que o campo brasileiro segue no processo de envelhecimento. Isso é importante da gente frisar, né? E não é uma decisão autônoma da juventude de deixar o campo, mas é porque não tem condições de permanência. Por isso que a sucessão rural é uma questão que o Estado tem que agir sobre ela, né? Não pode ser uma decisão individual da juventude, das suas famílias, e porque a gente está falando também de uma necessidade política e social para o país, que é a questão da soberania alimentar, da soberania hídrica, da soberania energética, que tudo isso tem a ver com a forma de produzir e distribuir riqueza, alimento, etc. Então, eu acho que para a gente já encaminhando, né, para pensar, então, onde estamos, mostrar que essa luta, né, a nossa luta, a luta das juventudes, ela já apontava uma necessidade de mudanças, né? O plano sinaliza para isso. E mudanças nas legislações, nas políticas públicas, mas também nos costumes, nas tradições. A gente tem que falar sobre o combate ao patriarcado, LGBTfobia, o racismo, a visão, muitas vezes, distorcida sobre a agroecologia. A juventude brasileira e a juventude rural vinha apontando isso.
né? Qual que é o espaço, por exemplo, da juventude camponesa na família, na gestão da propriedade, nas associações e nas cooperativas, né? Na política de modo geral. Acho que tudo isso já vinha sendo trabalhado. Mas com a pandemia, essa necessidade de mudança, ela se tornou muito, muito mais urgente, né? E aí eu queria também lamentar que a gente já ultrapassou aí em números oficiais os 150 mil mortes por Covid no Brasil, né? E essa necessidade com a pandemia, ela se tornou mais urgente porque a pandemia agravou as desigualdades que já existiam, né? Acho que isso é muito importante da gente falar. E a gente está seguindo aí o MPA, a PJR, o Levante, todos esses movimentos, a Via Campesina de modo geral, apontando a necessidade da gente reconstruir o sistema agroalimentar, né, no Brasil e no mundo. Esse sistema que se mostrou muito incapaz de lidar com essa nova realidade da pandemia e que, pior, ele agrava as desigualdades, né, porque ele é sustentado por grandes multinacionais, grandes redes varejistas, né, onde o preço é definido por um mercado que não tem nenhum comprometimento com a vida, com a saúde das pessoas, com a saúde da casa comum, né, como diz o Papa Francisco. E como que a gente pode reconstruir? Eu acho que esse debate, né, de pensar a nova geração da juventude camponesa e a soberania alimentar é um pouco a gente se perguntar como, por onde reconstruir, né? A partir de que reconstruir? E aí me parece que, de novo, essas organizações da Via Campesina, todas as organizações, né, do campo, das florestas, das águas do Brasil, já têm um caminho, já tem uma proposta, um acúmulo, uma série de experiências que mostram como que deve ser sustentado e embasado esse novo sistema agroalimentar, né, mais justo. E eu morei no Rio de Janeiro, queria falar, a Kátia certamente vai falar sobre Raízes do Brasil, sobre a experiência da Cesta Camponesa. Eu acho que é uma experiência muito interessante, que pensa essa aliança campo e cidade, que pensa os circuitos curtos de abastecimento, né? Abastecimento de quê? De alimentos saudáveis em quantidade, qualidade e preço justo, né? Acho que esses são os sustentáculos aí desse novo sistema agroalimentar que a gente está lutando pela construção dele. E eu acho, de modo geral, né, para trazer para um âmbito político mais amplo, assim, que a alimentação ela é uma trincheira para o debate político no Brasil de hoje. Esse debate que está tão polarizado, que é um debate de surdo, né, que muita gente falando, pouca gente escutando. Eu acho que a gente tem que pensar sobre esse processo da escuta também. Nós, enquanto esquerda, enquanto organizações sociais, temos que escutar as pessoas, saber quais são as necessidades delas, né? E eu acho que a alimentação é uma trincheira para a gente promover esse debate político. Me parece que trazer esse debate da alimentação saudável foi um grande salto das organizações da luta pela terra no Brasil nos últimos anos, né, do MST, do MPA, de todas as organizações, né, que a gente vê como que a questão agrária ela tinha meio que saído da agenda, né, uma agenda de desenvolvimento que caminhou só para o debate do crescimento. E mesmo entre os desenvolvimentistas, esse debate da questão agrária ele parecia estar superado, né? E a gente viu aí nos anos 2000 e sobretudo a partir da crise financeira de 2008, esse retorno da terra para o debate público, né, no Brasil e no mundo, com a questão da financiarização, da estrangeirização da terra, da concentração, etc. E o alimento é uma coisa que todo mundo come, que todo mundo presta atenção no preço, que a gente se interessa, quantos canais de televisão ficam passando programa de preparação de comida, etc. E as pessoas dão audiência para isso. Então, certamente, a alimentação é uma coisa que toca as pessoas, né? É uma via de sensibilização das pessoas e é uma abertura para a gente fazer discussões políticas mais amplas, né? Discutir a função social e socioambiental da terra, discutir a produção e distribuição de riquezas, discutir a saúde, né? Não só pela via da doença, mas pela via da promoção da saúde mesmo. Enfim, acho que tem muitas outras questões que a gente pode puxar a partir desse debate da alimentação e acho que essa é uma das contribuições que as organizações têm dado nos últimos anos. Enfim, essas são algumas das coisas que eu pensei em trazer para a nossa conversa e muito obrigada. Maravilha, Luísa! Nós te agradecemos por trazer essas importantes contribuições. É um absurdo ver o quanto de retrocesso está acontecendo nesse país, e em especial para nós, juventude do campo e etc e tal, né? Uma nova geração camponesa se projetará no vínculo
orgânico entre a luta da superação do capital, do patriarcado, do racismo, da sociedade heteronormativa e etc e tal. Mas nós queremos transformação, mas também não queremos retrocesso. A esse retrocesso nós dizemos não, né? Então, nesse sentido, a gente agradece mesmo que tu veio trazer essa contribuição. É um absurdo, temos que denunciar essa extinção do plano das juventudes do campo feita pelo atual presidente, né? Então, agradecemos mesmo. E vamos chamar para dar também a contribuição a partir da perspectiva do MPA, a nossa camarada maravilhosa, Kátia, direto do Rio de Janeiro, mas é uma espírito santense, que eu não sei nem como é que diz. Seja bem-vinda. Boa noite, companheirada. Eu sou capixaba. Novamente é um prazer estar aqui nessa mesa com essas companheiras maravilhosas que inspiram a nossa luta, né? E para falar da nossa nova geração camponesa e desse projeto de soberania alimentar, eu gostaria assim, de começar falando desse momento onde a gente se encontra, né? Que é um momento muito forte da crise do capitalismo. E essa crise, ela atinge toda a sociedade, liga todo mundo em aspectos econômicos, financeiros, em aspectos sociais, em aspectos políticos, né? Aspectos de estados ecológicos, alimentar e energético, né? Esse modelo de sociedade que concentra a população nas grandes cidades e concentra o campo em grandes blocos de produção do agronegócio, ele, infelizmente, projeta jovens camponeses que não questionam o modelo agrícola, né? Ele projeta jovens camponeses que não questionam as relações de poder no campo, os valores patriarcais que estão entranhados no campesinato, né? Faz com que esses jovens, com que essa juventude, elas produzam e reproduzam para o capital, o que nos leva a essas crises sociais e ambientais cada vez mais profundas, né? Como nós podemos ver hoje no dia a dia, nas realidades das grandes cidades, né? As periferias com grande dificuldade, famílias passando fome, em situação de miséria, né? Nas crises ambientais, né? A Amazônia sendo desmatada e todos os nossos biomas sendo destruídos. E quando esse modelo capitalista ele se encontra nessas crises que são causadas por ele mesmo e por esse processo de acumulação do capital, para resolver isso, ele tira todo o direito da classe trabalhadora, que é isso que as companheiras e o companheiro Carlinhos também trouxe um pouco, né? E ele acaba também aprofundando com isso ainda mais esse caráter trágico, né, do capitalismo, mantendo todo esse ciclo de acumulação do capital e a exploração as classes que estão à margem da sociedade, né? E deixa a população em estado de fome, em estado de miséria, né? Esse modelo e essas crises, a gente tem afirmado e temos como responsabilidade do MPA, temos como pauta, sabemos que eles não poderão ser superados sem muitos esforços da classe trabalhadora, né? E a tomada de soluções radicais para ser derrubado, né, esse modelo de produção, esse sistema, né? E como também os companheiros já trouxeram, e sabemos que a juventude ela está no centro dessa disputa desse sistema, né? A sua mão de obra, os seus ideais, eles são disputados a todos os momentos, né, por esse modelo que forma uma imagem de juventude. Eu acho que o companheiro Carlinhos trouxe um pouco no começo esse debate de qual é a imagem de jovem que o capitalismo produz, né? Que é essa imagem do sujeito individualista e do sujeito consumista que trabalha para manter esse ciclo do capital, né, a partir do individualismo e trabalha para consumir cada vez mais e para ter cada vez mais, né, porque nunca acha que está bom, né? E nós, como nova geração camponesa, nós como sujeitos que nos afirmamos jovens, porque
essa afirmação que a companheira trouxe agora há pouco, né, de que essa classe da juventude, a juventude se afirmar como jovem, como sujeito, protagonista, é uma coisa nova, né? E nós que nos afirmamos como sujeitos jovens temos por tarefa histórica, enfrentar esse modelo, pois a gente sabe, né, que a gente está no centro desse conflito do capital, né? E o MPA, ele resgata e quer resgatar no dia a dia o papel da juventude nos processos revolucionários, né? E como jovens no MPA, nós não podemos aceitar que o capital siga matando os nossos territórios e matando os nossos corpos também, né? Também não podemos, enquanto nova geração camponesa, tomar as mesmas medidas e acreditar nas mesmas formas de mudanças que acreditávamos há um tempo atrás. Porque as formas com que acreditávamos que íamos mudar esse sistema, infelizmente, já vimos aí pela história que não são as formas com que a gente vai conseguir, de fato, derrubar o capital, né? Não vai ser fazendo apenas políticas públicas que a gente vai derrubar esse modelo de sociedade, né? Nós afirmamos a todo momento que a gente busca um novo modelo de relações sociais, que a gente busca um novo modelo de relação ambiental com a terra e com a natureza, né? E por isso que a nossa luta, e a gente precisa afirmar e ter isso como certeza, que a nossa luta ela é contra o sistema capitalista, né? Esse sistema que se impõe na nossa sociedade. E pensando em todos esses aspectos, em toda essa realidade que é posta, a gente, quando volta os olhos para o campo também, vê que na nossa realidade, numa crise como essa, a agricultura camponesa, né, o modelo camponês de produzir, de cultivar, ele tem muito a provir, né, tem muito a acrescentar para enfrentar, né, os desafios desse modelo de produção de alimentos, né? Na própria forma da produção de alimentos, né, no cuidado com a natureza, né, no se sentir ser parte do ambiente, na regeneração e preservação ambiental, né, todas as nossas experiências, em todas as nossas bases e estados, né, que temos com a preservação ambiental, na geração de energias renováveis, e assim também nessa aliança campo e cidade, e na produção e na distribuição de alimentos também tem muito a acrescentar também com a crise estrutural das grandes cidades, né? Porque é como a sociedade se mostra hoje presente, uma crise estrutural das grandes cidades, né? Cidades superlotadas. A nova geração camponesa, diante disso, ela precisa afirmar e construir um novo modelo de produção, né? Um novo modelo de relações sociais e um novo modelo de enfrentamento ao capital. Isso a gente tem que ter como base, porque a gente precisa pensar num novo modelo de como enfrentar o capital e de como enfrentar esse sistema que está posto, né? As relações de enfrentamento do capital, né? E essas relações de enfrentamento desse capital que não domina apenas os nossos territórios, infelizmente, mas dominam também os nossos desejos do mundo, os nossos desejos de como a gente quer uma sociedade, de como a gente vê o mundo que seja igual a todos, né? E produzir alimentos saudáveis, organizar o sistema de produção de abastecimento popular nas cidades, se preparar para atuar com as tecnologias e não ser usados por essa tecnologia, né? Não ser capturados por ela, e não esquecer do trabalho com o povo. Isso é muito importante, porque só o povo vai fazer mudanças, né? Dessa luta constante de tudo isso que nós já estamos fazendo e de tudo isso que a gente continua construindo, é que emergirá uma profunda reconfiguração das relações sociais, das relações sexuais, afetivas, para uma construção de um projeto popular para o Brasil que supere essa ideia de Estado, para uma construção de um projeto popular que
destrua o capitalismo, que destrua o patriarcado, onde não haja expropriação dos povos, onde não haja exploração das classes, onde não haja opressão de gênero, onde não haja opressão de geração, onde não haja opressão de raça. E eu acho que eu resumi bastante, mas é um pouco disso, né? De como a nossa juventude precisa trabalhar e de qual é a ideia que a nossa juventude precisa ter diante desse sistema. De que não é uma ideia de que vamos destruir esse sistema e acabar com esse sistema de uma forma amigável, porque não é uma forma amigável, mas é com toda essa relação de campo-cidade, de produção de alimentação saudável, de cuidado com a natureza, de organização popular, é que a gente vai conseguir, né, enfim, ter uma sociedade justa e igualitária. Beijo. Muito obrigado, Kátia, pela tua contribuição. Assim, eu sou muito contente e feliz de ver uma jovem como você, assim, né, que acaba de sair do ensino médio, de uma escola família agrícola no interior do Espírito Santo e com tanta, assim, né, a certeza da luta, a certeza do que fazer. E é muito importante também, né, a gente saudar nesse momento a todos os trabalhadores e trabalhadoras que não aceitaram baixar a cabeça para que a gente pudesse levantar a nossa voz, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre levar isso como referência. E agora, nesse momento, eu gostaria de chamar mais uma atração musical, que é um clássico da juventude camponesa do MPA. Quem vai entoar essa canção vai ser o companheiro Edivardo, que muito tempo esteve no coletivo de juventude organizando processos. Então é contigo. Boa noite a todos e todas que estamos assistindo nesse momento. Em nome da direção nacional do MPA, quero aqui saudar toda a juventude camponesa e dizer que essa chama revolucionária continue sempre acesa no corações e mentes de cada um e cada uma. E para a noite ficar mais animada ainda, vamos de música. A canção Vamos Lá. Se você ainda não recebeu um convite para vir lutar, vamos junto com esse povão a nossa liberdade conquistar. Se o progresso é o povo feliz e a cultura é arte popular, fazendo história no país, acorda a juventude, vamos lá, vamos lá. Dias melhores virão, tenho certeza, pode acreditar. Caridade nem vingança, é luta popular. Dias melhores virão, tenho certeza, pode acreditar. Nem caridade nem vingança, é luta popular. Pra acabar com a fome no Brasil e todo mundo se alimentar, e as pessoas de todo o país ter a sua casa pra morar. E acabar com toda a injustiça e nossa cultura resgatar, fazendo história no país, acorda a juventude, vamos lá, vamos lá. Dias melhores virão, tenho certeza, pode acreditar. Nem caridade nem vingança, é luta popular. Dias melhores virão, tenho certeza, pode acreditar. Nem caridade nem vingança, é luta popular. Fazendo mobilização, nós conseguiremos avançar, derrubar o tubarão e tirar ele de dentro do mar. Pois o mar da corrupção não podemos naufragar. Vamos pôr os pés no chão, acorda a juventude, vamos lá, vamos lá.
certeza pode acreditar. Nem caridade nem vingança, é luta popular. Dias melhores virão, tenho certeza pode acreditar. Nem caridade nem vingança, é luta popular. Muito bem, gente, tá muito bonito, muitos comentários. Eulália, quer fazer algum comentário sobre o que você está achando desse momento? Maravilhosa a nossa plenária nacional da juventude. Muitos comentários, Matheus vai ler vários agora. Tem gente do Brasil inteiro nos saudando, dizendo de onde é que está falando, enfim. É um momento muito bonito, é muito importante esse momento de articulação da juventude. Vamos fazer revolução, vamos se organizar e fazer essa transformação tão necessária na sociedade em que a gente vive. Companheirada, aí ficamos agora só as manas e Matheus, né? Para esse momento de pós-comentário, aí vocês vão ter 5 minutinhos para estar respondendo alguma pergunta, enfim, fazendo as considerações finais, deixando aquela mensagem, né, de esperança, de resistência e de enfrentamento nessa semana de luta, né, que é da nossa jornada de soberania alimentar. Então vamos lá, Matheus, conta para nós como é que o povo está comentando aí. Olha, muitos comentários, Eulália, assim, bastante participações, muita gente de todos os estados do país praticamente participando, gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Espírito Santo, de Minas Gerais, da Bahia, de Sergipe, do Pernambuco, do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte, assim, ó, Rondônia, Pará. Tá uma loucura isso aqui. Muito obrigado pela contribuição de todas e todos que estão aí comentando. Coloca o seu hashtag Fora Bolsonaro aí nos comentários. Compartilha, curte. Segue o canal do MPA no YouTube, se você estiver assistindo nós por ali. E tem algumas questões aqui. O Terra Tauá pergunta: nova geração camponesa para quê e por quê? Sem juventude com terra, sementes e trabalho, não terá alimento na mesa do povo. Viva a juventude camponesa. Deixa eu ver mais algum comentário, mais uma pergunta aqui. Tem a Normeide que comenta: parabéns, povo lindo, pelo belo trabalho de vocês, que vocês, jovens do nosso Brasil, possam continuar lutando por alimentos mais saudáveis e que esteja, né, com igualdade na mesa de todos, independente da classe sociais. Vamos ver aqui, tem uma que pede para você comentar, Luísa, sobre a economia de Francisco e como trazer soberania alimentar para os centros urbanos. Aí uma pergunta para vocês. A Viviane Chiarello, lá de Seberi, do Rio Grande do Sul, comenta: precisamos discutir incentivos para que a nova geração camponesa permaneça no campo, produzindo comida de verdade. Muito bem. O Denis Teixeira também pergunta: é possível uma nova geração camponesa face ao movimento de concentração e centralização de capital, que, por consequência, tende a concentrar a população no espaço geográfico? Então, a pergunta aqui para você. Essas perguntas, hein, o pessoal se puxou. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A Marli também comenta: quando tiram o direito da juventude do campo, é a forma de enfraquecer nas decisões do jovem a ficar no campo e, ao mesmo tempo, os movimentos do campo. Porque o jovem é que vai dar continuidade nesse projeto. Muito bem. Então, mais questões chegando, mas eu vou ler. O Mazin coloca: independente de quem esteja no poder, temos que expor e levar nossas lutas e ideias. O Dário, saudações da Bahia, vibrante essa mensagem dessa juventude. Eu estou me sentindo quase um radialista aqui lendo. Ana Paula, um abraço para você, para Sandy, parabéns, que letra linda sobre a música. É isso aí, compas, agora é com vocês. Aí eu acho que a gente pode começar pela Kátia, que começou, e aí depois a gente vai para Maria Eduarda e depois Luísa. Beleza, então. A Kátia que terminou. Então,
São perguntas que reafirmam o nosso debate, né? Isso que o primeiro comentário traz, né? Do companheiro que coloca e da Viviane também, as possibilidades da juventude continuar no campo, né? E todas as nossas dificuldades, elas são postas por esse sistema capitalista que esvaziou o campo e encheu a cidade. E sim, a nova geração camponesa, ela tem essa possibilidade, sim, de continuar no campo, de produzir alimento saudável e de continuar frente ao enfrentamento, né, do capitalismo. E ela não só tem condições, na verdade, tem condições com dificuldades, mas ela tem isso como tarefa histórica revolucionária. Porque, como nós afirmamos aqui, a juventude ela tem esse papel histórico revolucionário. Foi ela que esteve nas frentes das grandes transformações históricas da sociedade, das grandes lutas da história da sociedade. E para a gente continuar no campo e se afirmar como sujeitos camponeses e produtores de alimento saudável, nós que devemos estar na frente desse enfrentamento ao capital. E é com muita organização popular, é com muita ousadia, rebeldia e também disciplina que a gente vai conseguir enfrentar esse capital e continuar no campo com as nossas famílias, tendo condições de produzir alimento saudável para toda a população, né? Eu fecho a minha fala, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com a nossa juventude do MPA. Foi grandes reuniões e várias reuniões para a gente construir esse momento, mas está muito lindo isso daqui. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo. É isso. Muito bem, obrigado, Kátia. Duda? Então, gente, para finalizar minha fala, eu gostaria de trazer um pouco sobre nós hoje, enquanto juventude campesina, o que nos espera, o que nos desafia, né? Então, eu estava vendo o chat e realmente a juventude camponesa, ela tá na luta, ela é protagonista, sim, mas ela está ocupando o seu espaço e politicamente está se validando. Tipo, o papel não só da juventude, mas de todo o campesinado, de todos os movimentos sociais, de todos os sindicatos do campo unitário, é nós termos um consenso comum, uma luta e estarmos unidos para isso, né? E com essa pandemia, a juventude camponesa tem como papel e tarefa estar se formando, está se organizando e está pautando uma soberania alimentar, onde estaremos juntas e juntos trabalhando, construindo e globalizando a luta, globalizando a esperança para que dias melhores venham e que possamos um dia chegar e vencer o nosso inimigo, né? E é isso, eu gostaria muito de agradecer ao MPA pelo espaço. É muito importante nós estarmos conversando, estarmos fazendo uma reflexão sobre esse tema. E muito obrigada mesmo, Matheus, por tudo. E eu estou muito grata mesmo. E é isso, gente. Continuamos resistindo, lutando e construindo o poder popular. Sim. Luísa, obrigado, Duda, viu? Muito obrigado mesmo, de coração, pela tua contribuição, sempre muito bom. Estamos juntos na luta. Luísa, por favor. Bom, gente, também quero agradecer muito, assim, de coração por essa troca tão rica que a gente teve aqui hoje, não só entre nós que participamos aqui falando, mas também com todo mundo que está acompanhando essa live, participando com a gente aqui no chat, e eu vi que, gente do Brasil inteiro, espero que tenha gente de Minas aí, o Matheus falou que tinha gente de Minas. E essa pergunta sobre a economia de Francisco, né?
A economia de Francisco nasceu de um chamado do Papa, né, às juventudes do mundo, para pensar uma nova agenda econômica, uma nova economia, né? E eu e o Matheus estamos aí entre os jovens participando, os jovens brasileiros que participam da Vila de Agricultura e Justiça, porque a economia de Francisco está dividida em 12 vilas temáticas, e nós, no Brasil, criamos também a articulação brasileira, né, da economia de Francisco e Clara, numa tentativa de fazer ecoar esse chamado do Papa Francisco. Esperamos que ele gere muitos frutos e some todos os esforços daqui para frente também para a gente pensar uma nova economia, uma nova sociedade no Brasil. O Papa fala da cultura do descarte, fala do consumismo, que são muitas questões que a gente precisa trazer para o nosso debate, é o que a gente está fazendo aqui hoje. E eu vi também que teve uma pergunta do Denis sobre como pensar essa nova geração da juventude camponesa diante desse movimento de concentração e do capital, etc. E acho que um pouco é o que a gente conversou aqui, né? Um movimento, um sistema agroalimentar que é muito concentrado, mas ele também é muito vulnerável por conta disso. E cabe a nós, né, criarmos novos circuitos, vias alternativas, no sentido de transformar mesmo, né, de mudar essa balança de poder. E eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, é o que o MPA faz, é o que o Levante faz, é o que a PJR fazem. E novamente agradecer muito ao Matheus e à Eulália pelo convite, sigo à disposição e estou com o coração muito cheio de alegria de estar aqui com vocês hoje. Um grande beijo para todo mundo. Muito bem, obrigado, Luísa, obrigado a todas vocês que aceitaram o convite, é muito, assim, uma honra para nós ter pessoas que estão nas trincheiras, né, escrevendo, lutando, plantando, guardando, sendo guardiões de um futuro que a gente sabe que a gente que vai trazer, né, o que vai buscar, o que vai construir. Tem um comentário aqui muito interessante, que assim, de uma companheira que é da minha cidade, Panambi, e aí ela faz uma provocação para todo mundo que está nos assistindo também, né? Que tal a juventude camponesa abraçar com força o resgate, a multiplicação e a preservação das sementes crioulas como base da segurança e também, vou acrescentar, da soberania alimentar? Escreve Guardiões de Sementes Crioulas, Panambi RS. Que orgulho, viu? Evanildes e Pedro, um abraço muito forte em vocês. E agora, Eulália, o que vai acontecer? Conta para nós. Eita, que agora nós vamos contar um pouquinho o que é que essa juventude arretada do MPA tem feito pelo Brasil inteiro. Então vamos ter agora um momento com 3 vídeos, não vou contar a princípio quais são os 3, só o primeiro, que é dessas experiências. Primeiro vamos chamar aqui a juventude de Rondônia. Vamos lá os vídeos. Somos juventude camponesa do estado de Rondônia, da região amazônica do país. Estamos atuando diretamente na produção e na comercialização de alimentos, e também na agitação e propaganda. Temos uma brigada da organização e também da Via Campesina. E na educação, estamos pautando uma educação camponesa e com a experiência de construção de uma EFA na região sul do estado. Temos experiência também na área da cultura. A gente iniciou no começo do ano um grupo de teatro e também temos experiência na área da saúde integrativa, no uso de ervas medicinais e da homeopatia. A juventude segue firme na construção da nossa jornada de luta contra a fome e soberania alimentar, produzindo especificamente para feiras e doações, organização de mudas para distribuições nos bairros das cidades, e também massificando na divulgação através de vídeos e faixas. Fizemos oficinas online junto ao coletivo de gênero e também as plenárias em preparação para a jornada. Choro virou alegria, a fome virou fartura, e na festa da colheita, viola e noite de lua, mutirão é harmonia, com cheiro de natureza. O sol se esconde na terra e a gente acende a fogueira. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo, é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente,
a gente cultiva ela e ela cultiva a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Quando se envenena a terra, a chuva leva pro rio. Nossa poesia chora se a vida tá por um fio. E ela é pra ser vivida com sonho, arte e beleza. Caminhos alternativos de alimentação na mesa. Amar o campo ao fazer a plantação. Não envenenar o campo é purificar o campo. Muito bem, que lindo, né? Muito, muito lindo. Quanta experiência. Como diz a canção, o que eles falam sobre jovens não é sério. E quando se trata sobre juventude camponesa, não é sério mesmo. Nós queremos ficar no campo e queremos construir esse campo com dignidade, com qualidade de vida. E é isso que nossas experiências mostram. Ter essa tradição na diversidade. Vamos agora chamar a juventude nordestina, representada aí pela juventude arretada lá de Sergipe. Em Sergipe, Pequenos Gigantes. O grupo de teatro Raiz Nordestina surgiu no ano de 2001 com jovens de duas comunidades, Marandubas e Queimadas, que no intuito de retratar a realidade da comunidade. E suas principais peças que tiveram foi O Segredo do Poço Redondo, Acaba o Consórcio do Bode. Essas duas peças retratam a realidade do semiárido. Acaba o Consórcio do Bode retrata a vivência que é possível criar cabras e ovelhas no semiárido, e O Segredo vem tratando agora com a juventude, né? Essas peças são muito importantes. Também teve peças de Brecht e de Shakespeare. E no ano de 2010, o Raiz Nordestinas conheceu o MPA, né, que ajudou a fortificar e deu um horizonte principal, né, e mostrou que o Raiz Nordestina estava no caminho da agitação e propaganda. E com isso foi se dando assim, né, com peças. E o Teatro Raiz Nordestina não trabalha com peças, também trabalha com música. E com isso também ajudou o MPA a criar a Caravana Nacional. A caravana se inspirou no Raiz Nordestinas. Então é de certa importância que o Raiz Nordestina é uma das maiores experiências do MPA Sergipe, e de certa importância, né, aqui. Então isso mostra que a gente tem que fortificar e trabalhar a juventude assim. E o Raiz Nordestina quer resistir com a juventude de vários lugares, mostrando. E mostra que a juventude quer resistir e lutar por reconhecimento aqui em todo lugar do Brasil. A arte que produzimos não está no palco parado, está na terra plantada, brotando convicção, envolvendo uma geração no movimento da história. No resgate da memória, a cultura vem na guia. Canta, dança, rebeldia, na luta rumo à vitória. Nossa cultura vem da roça, teatro, poema, canção. Cheiro de transformação, de um sonho de liberdade. Do campo e da cidade, juventude faz à frente, organiza e faz diferente. O Raízes Nordestinas, nos passos desfaz as sinas, um povo mais consciente. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é acreditar na vida no meu sertão. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é acreditar na vida no meu sertão. Meu caminho é comer porque essa terra dá. Meu caminho é sonhar, é viver feliz por lá. Meu caminho é cultivar a cultura popular. Meu caminho é fazer o que será. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é pisar nas pedras desse sertão. Meu caminho é
caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é pisar nas pedras desse sertão. Meu caminho é preservar a cantiga sabiá. Meu caminho é cuidar do rio para nadar. Meu caminho é produzir soberania alimentar. Meu caminho é seguir, vou na luta que virá. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é acreditar na vida no meu sertão. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é acreditar na vida no meu sertão. Meu caminho é comer o pão que essa terra dá. Meu caminho é sonhar, é viver feliz por cá. Meu caminho é cultivar a cultura popular. Meu caminho é fazer o que será. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é pisar nas pedras desse sertão. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é pisar nas pedras desse sertão. Meu caminho é preservar a cantiga sabiá. Meu caminho é cuidar do rio para nadar. Meu caminho é produzir soberania alimentar. Meu caminho é seguir. Muito lindo tudo, né? Assim, Sergipe sempre foi muito inspirador. Eu participei da caravana e posso comprovar que realmente a experiência do Raízes Nordestinas no Sergipe serviu muito, né? Como horizonte, como farol, para a gente realizar esse trabalho de agitação e propaganda e utilizar esse instrumento que é o teatro, que é tão libertador, que faz a gente conhecer a nossa história, que faz a gente se conhecer e também poder levar para outros lugares a nossa mensagem. Eulália? E eu acho que a conexão dela está um pouco ruim, mas a gente que segue, né? Tem esse desafio também das internets, né? No interior desse Brasil. Mas a próxima experiência vem lá do Sudeste. Vamos acompanhar. Juventude que planta e luta traz consigo a vitória. Um povo que vive e luta já nasce fazendo história. Falar de quem somos é difícil, porém para quem somos é fácil. Nós estamos para revolucionar a história. A juventude do MPA está nos espaços de decisões, pois com isso, inúmeras pautas de luta são colocadas. Lutamos por uma sociedade com equidade, acabar com o capitalismo, que a burguesia não exista. As indiferenças não nos alcancem, pois somos um só povo, americanos, latinos, e quando assim reconhecer, seremos sim os brasileiros, com o fim do egoísmo. A juventude tem papel fundamental nas transformações sociais da história. Neste período de pandemia, onde as desigualdades sociais se agravam, é ela protagonista de muitas frentes na organização popular. No Sudeste, a juventude camponesa produz alimentação saudável para o campo e a cidade, trabalhando em harmonia com a terra e respeitando a natureza. Junto com os outros coletivos do MPA, organiza a entrega de cestas camponesas, doações nas periferias e seminários de educação popular. Resiste a partir da cultura, planta, canta e dança. Por aqui, a juventude camponesa está com a enxada e a caneta na mão para fazer revolução. Pisa ligeiro, quem não pode com as formigas, não ação em formigueiro.
Foi nesse clima que a Juventude Sudeste do MPA deu início às atividades da nossa Jornada de Lutas, com a construção de um grande webinário da juventude camponesa da região Sudeste. Contamos com a presença da antropóloga Elisa Guaraná de Castro, que abraçou a ideia junto com a gente na partilha sobre o trabalho da juventude no campo e o êxodo rural. A pandemia tem reafirmado e aprofundado as desigualdades que nós, sujeitos da classe trabalhadora, jovem e jovens do campo já havíamos sofrendo, aprofundado a dificuldade da disputa da juventude no campo e na cidade com o capitalismo. Tem sido difícil discutir a juventude no momento em que a gente está lutando pela vida. A pauta da juventude não tem tido espaço central. Mas como não perder o que já foi conquistado? A juventude tem papel fundamental nos processos históricos revolucionários. Se entender enquanto ator político, se identificar e se assumir enquanto jovem do campo, não é um processo fácil. Por isso a importância da juventude estar organizada, se fortalecer enquanto sujeito da mudança, não ficar a reboque das decisões. Temos que nos entender enquanto movimento, enquanto educadores populares, não esquecer que a mudança vai partir da gente. Temos que identificar o capitalismo e mostrar qual que é a cara dele nos locais onde que a gente está. Construir uma frente ampla da juventude na luta por uma sociedade mais justa e igualitária, por soberania alimentar e popular. Eita maravilha! Que coisa linda, né? A experiência da nossa juventude do Brasil. Que coisa linda é ver a juventude se desafiando, entendendo e se propondo a construir um novo mundo, com novos homens, com novas mulheres. E, enfim, fiquei assim, ó, paz no coração. Temos camaradas falando todos os sotaques em todas as regiões, né? Contando para vencer os inimigos da nossa classe, né? Então, gente, parabéns à juventude do Sudeste, parabéns à juventude do Norte, parabéns à juventude nordestina, parabéns à juventude do Sul, né, que não teve uma experiência aqui, porque a gente teve que selecionar algumas só, mas que também tem feito um barulho estrondoso naquelas bandinhas do Brasil, e com certeza tem juventude camponesa sacudindo as estruturas desse velho mundo em todo lugar do mundo, no campo e na cidade. E é com essa energia, né, de nossas experiências, que vamos para mais um momento de animação, né, minha gente? Porque juventude também é muita energia, é muita rebeldia. E vamos com animação com Eliel e Kátia, do Rio, né? Esse momento vai ser muito bom. Todos se sacudirem aí em casa. Essa terra é meu esse chão, é minha cascata, o verde da mata, eu sou do sertão. Eu sou seringueiro, eu sou labrador, sou índio, mulato, sou negro, sou povo, eu tenho valor. Eu sou da Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina, Colômbia, Equador, Uruguai, da Venezuela, estou à espera de um mundo melhor. Eu também sou chileno da Nicarágua, cheio de mágoa, de tanto sofrer. Eu sou brasileiro e um dia verei o meu povo vencer. América Latina, América Latina, América Latina, América Latina. Eu sou operário das grandes cidades, com o suor eu transformo sonhos em realidade. Eu faço progresso com as próprias mãos. Eu quero igualdade, eu tenho direito, eu sou cidadão. Eu
sou da Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina, Colômbia, Equador, Uruguai, da Venezuela, estou à espera de um mundo melhor. Eu também sou chileno, da Nicarágua, cheio de mágoa de tanto sofrer. Eu sou brasileiro e um dia verei meu povo vencer. América Latina, América Latina, América Latina, América Latina. Eu sou o sorriso da criança inocente. Eu sou a mulher que com garra e fé vai rompendo as correntes. Sou povo latino, eu preciso gritar. Nem a força de cima e o poder que domina irão me calar. Eu sou da Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina, Colômbia, Equador, Uruguai, da Venezuela, estou à espera de um mundo melhor. Eu também sou chileno, da Nicarágua, cheio de mágoa de tanto sofrer. Eu sou brasileiro e um dia verei meu povo vencer. América Latina, América Latina, América Latina, América Latina. Muito bem, sou povo latino, né? E preciso gritar. Nem a força de cima, nem o poder que domina irão nos calar. E está aqui essa juventude aguerrida. Gostaria de agradecer a todos e todas que estiveram conosco nesse momento. É muito importante a participação de vocês. Agradecer com todo o meu coração e também a memória que eu carrego junto comigo e também as projeções futuras de esperança e solidariedade. A Maria Eduarda, a Kátia, a Luísa, a Eulália, minha companheira de mediação, por vocês estarem aqui conosco, compartilhando os seus saberes, suas experiências também, para a gente construir algo novo. Muito obrigado, e eu gostaria de encerrar esse momento, então, com uma poesia do camarada Derli Casale, que ilumina, né, esses momentos, e parece que ele sabia exatamente o que a gente ia viver. Quando a gente tem, né, uma sensibilidade para a realidade, a gente encontra a verdade, e a verdade é a mesma sempre. Reinventação. Neste tempo, aparentemente opaco, sem sonho, onde todas as manhãs amanhecem cinzentas, sem cores, há mãos tecendo o tempo que a utopia anuncia. Há palavras reinventando os verbos, os adjetivos, ressignificando o diálogo, em tempos de tantos monos e monólogos. Em tempos de tantos medos, há corações e mentes pulsando a rebeldia, em tempos de tanta inteligências e racionalidades, há intuições filosóficas, vendo as coisas que parecem invisíveis. Em tempos onde os textos banais e fúteis esgotam a coerência da palavra, as tantas indignações que perpassam o tempo recriam as palavras, tornando-se inesgotáveis. Neste tempo, sem brilho na tela da vida, há olhares cheios de luz, mirando outro caminho. Nesse tempo cheio de incômodos e desafios, cabe-nos redesenhar como queremos nos ver noutra sociedade. Aí, então, saberemos o tamanho de nossas tarefas e o significado da nossa responsabilidade. E é com essas palavras, então, que nós agradecemos a todas vocês. Valeu, gente, valeu Maria Eduarda, valeu Kátia, valeu Luísa, valeu Eulália. Até a próxima. Tchau, pessoal, boa noite.